Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós vamos falar sobre o tema das ofertas e como nós podemos ofertar 100% a Deus, ou seja, ofertar tudo ao nosso Deus. Se você gostar dessa reflexão, eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também de compartilhar essa mensagem e se puder deixar o like e deixar também um comentário, eu fico bastante agradecido. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Marcos, no capítulo 12, especialmente no versículo 44, aonde está escrito assim: porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. A oferta da viúva pobre. Esta que deu tudo o que tinha para viver. Ofertando a sua vida 100% para Deus. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pararam para pensar que como devem ser as nossas ofertas a Deus? Mês de novembro, na IELB, é o mês que nós dedicamos, ou nós deveríamos pelo menos também falar sobre a questão das ofertas. E um grande exemplo bíblico de oferta é a oferta da viúva pobre. Pois, como diz Jesus, ela, mesmo sendo tão pobre, ela deu tudo o que tinha para viver. Quando falamos em ofertas, muitas pessoas têm um conceito, muitas vezes podemos dizer assim, errado sobre este tema. Pensam que oferta é somente quando a gente traz um certo valor e coloca e deposita este certo valor, no prato da oferta, e pensam que isto é oferta. Mas oferta, ela vai muito mais, ela vai muito além do que isso. Nas últimas mensagens que eu trouxe aqui para vocês, eu falei sobre duas questões bastante importantes que estão diretamente ligadas com o tema de hoje. Numa das mensagens eu falei sobre a riqueza que nós possuímos. Nós somos pessoas ricas. Nós somos pessoas muito ricas e muito abençoadas por Deus. Em outra mensagem eu falei que o difícil é que muitas vezes a gente não consegue enxergar todas as bênçãos que nós recebemos das mãos de Deus. Muitas pessoas não conseguem ver como Deus abençoa a nossa vida grandiosamente. E isso tudo está intimamente ligado com o nosso texto também de hoje, com esta questão da oferta. Antes de falar um pouquinho sobre isso, gostaria de entrar um pouquinho neste texto, onde primeiramente nós vemos Jesus, talvez ali no templo, olhando e observando os mestres da lei, os fariseus, aquelas pessoas que gostavam de se mostrar,
por causa das suas belas capas compridas de Jesus, se mostrando na frente das pessoas para se acharem melhor do que elas, procurando sempre os melhores lugares, né? E aí vem o contraste desta história. Por um lado, pessoas que estavam se esbanjando, se esnobando, que não tinham motivo para isso, mas tal faziam. E diz Jesus que vinham também muitos ricos e depositavam ali no templo muitas ofertas de grande quantia, de grande valor. E provavelmente ali, quando eles depositavam as suas ofertas, né? Naquela época as ofertas eram feitas através de moedas, né? Não eram notas como hoje nós temos, mas naquela época eram moedas, e muito provavelmente quando os ricos depositavam as suas moedas em grande quantia, em grande valor, isso fazia muito barulho. E os ricos então gostavam de chegar lá, colocar as suas grandes moedas, e quanto mais barulho fazia, né, parecia que era um sinal, né, uma pompa, poder ofertar tudo aquilo e fazer bastante barulho. E aí, por outro lado, Jesus observa aquela viúva pobre, né, que pega apenas 2 moedinhas, de pouco valor, diz até na Bíblia, de certo 2 moedas leves, pequenas, que praticamente, perante o barulho que fazia todas aquelas moedas caindo, né, dos ricos, a oferta da viúva pobre não chamou a atenção da maioria das pessoas, mas de Jesus sim. Porque Jesus viu aquela viúva e ele sabia da condição dela, que era a condição da maioria das viúvas naquela época. Como eu disse antes, viúvas não tinham condições de sobreviver, viúvas não tinham trabalho para se sustentar e dificilmente recebiam dinheiro. O dinheiro que elas tinham, o dinheiro que aquela viúva pobre tinha, provavelmente ela havia recebido de ajuda de alguém. Alguém, muito provavelmente, essa pessoa ajudou e deu essas moedas para ela comprar alguma coisa para comer. E ela vai e pega essas 2 pequenas moedas de pouco valor. E ela coloca aquelas 2 moedas e oferta elas para Deus. Muito mais do que um exemplo de oferta, de um exemplo de valor, do exemplo de quantia, está o exemplo de fé e de confiança dela. Pois, como diz Jesus, esta mulher, essa viúva sendo tão pobre, ela deu tudo o que ela tinha para viver. Tudo. E realmente, quando Jesus diz aqui tudo, é tudo mesmo. Ela não tinha mais nada. Era assim a condição de vida desta mulher. Ela praticamente estava decretando, assim como aquela mulher lá do Antigo Testamento, a viúva de Sarepta, disse para o profeta Elias: olha, depois que eu fizer o pão, a farinha e o azeite vão acabar. Nós vamos comer este pão e depois nós vamos morrer, disse aquela viúva de Sarepta. E aqui a viúva pobre, quando ela colocou aquelas 2 moedas, ela estava praticamente decretando a mesma coisa. Eu agora não tenho mais nada. E por isso que Jesus diz, né, que ela deu tudo o que tinha para viver. Isso nada mais era do que um sinal de confiança em Deus. Sabendo que quem realmente nos nutre, nos sustenta e nos dá o diário para sobrevivermos, a comida, a bebida, as roupas,
Tudo o que nós temos na nossa vida, todas as coisas, vêm de Deus. E mesmo sem nós merecermos, Deus nos dá tudo o que nós precisamos e nos dá ainda mais. Como eu já falei das outras vezes, que nossa vida é cheia de bênçãos. Precisamos apenas saber enxergar essas bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. E esta oferta da viúva pobre, como eu disse, é um exemplo de confiança, de fé, pois ela deu 100%. E assim, quando falamos de oferta, o que é realmente ofertar? Ofertar é a gente poder entregar a nossa vida, entregar ela a Deus. E dizer, olha, Deus, isso é tudo que eu tenho. A minha vida toda, ela deve ser uma oferta para Deus. A minha vida toda. Tanto que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Esta é a verdadeira oferta a Deus. O apóstolo Paulo diz que a gente deve se oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, toda a nossa vida, ela deve ser um ofertar para Deus. Com tudo que nós temos, tudo que nós somos, é de Deus, é do Senhor, como nós cantamos antes. Tudo que eu sou, todas as coisas, elas vêm de Deus, e por isso todas as coisas que eu faço, elas devem ser como se eu estivesse fazendo para Deus. Como nós cantamos no hino anterior. Vou pedir para a Rebeca voltar na primeira estrofe, que diz assim: todo o tempo que eu tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Todo o tempo que eu tenho, todas as coisas que eu faço, ela deve ser uma oferta a Deus. Na segunda estrofe fala: os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Os dons que eu recebi de Deus, no meu trabalho, aquilo que eu faço, eu devo também glorificar a Deus quando eu faço isso, utilizando os dons que eu recebi, os dons do Espírito Santo, os dons para engrandecer o nome de Deus, também ajudando no trabalho da igreja, E por último, na última estrofe fala, os meus bens, vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar e servir e louvar. Até mesmo nossos bens, aquilo que nós temos, nossas propriedades, nossa casa, nossa roupa, nossa comida, toda a nossa vida, ela é de Deus e a gente é apenas administrador dos bens que recebemos. Por isso que uma parte das nossas ofertas, uma parte da nossa vida, a gente traz também perante o altar de Deus. A gente também traz aqui como oferta a Deus. A gente não fala em percentual, a gente não cobra, a gente não diz quanto que tem que ser, porque a oferta verdadeira que a gente quer trazer para a igreja, para a manutenção do trabalho, esta oferta ela tem que vir de um coração agradecido, de um coração que tem fé e confiança e sabe das bênçãos que recebeu de Deus. Não adianta trazer muito valor, muito dinheiro, como aqueles ricos faziam, e Jesus diz, olha, aquela viúva pobre, ela deu muito mais porque ela deu tudo o que ela tinha, ela deu de coração, ela deu com fé, ela deu com confiança,
em Deus. E talvez aqueles ricos deram apenas das sobras. A quantia não importa. Importa de onde vêm as nossas ofertas. E ela deve vir de um coração agradecido. Como também diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Que as nossas ofertas, elas devem vir de um coração agradecido e que a gente não deve ofertar com pesar, Ou seja, a nossa oferta não deve ser um peso na nossa vida, mas deve ser uma oferta de amor, de gratidão, de confiança. E assim nós devemos ofertar a Deus, sabendo que nós recebemos muito mais do que nós realmente merecemos. Nós recebemos bênçãos incontáveis. E quando nós ofertamos, nós apenas estamos devolvendo uma parte daquilo que nós mesmos já recebemos. E assim a nossa oferta, ela deve ser uma oferta generosa e de coração. E que a gente oferte com alegria em nossas vidas. Sabendo que o sustento Deus vai providenciar para nós. Assim como Ele providenciou para aquela viúva lá de Sarepta, que não faltou nem azeite nem farinha. E eles tiveram comida para muitos dias, diz no texto. E também na questão aqui da viúva pobre, não fala o que aconteceu depois. Mas quem nos dá realmente o alimento, quem nos sustenta é Deus. Com certeza Deus sustentou aquela viúva e deu para ela o que ela tinha para sobreviver. E assim Deus faz conosco hoje. E o que Ele quer de nós é que nós realmente ofereçamos a nossa vida como se fosse toda ela, 100% a Deus. Uma oferta de gratidão, de sacrifício vivo. Usando o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens como oferta para Deus. E acima de tudo, que nós possamos continuar lembrando que o principal nós já temos. O que é o principal? Não é nem a comida, nem a bebida, pois isso são coisas deste mundo. Mas o principal nós temos quando Cristo morreu lá na cruz por nós. Isso é o principal para nós. E não há nada no mundo que possa ser uma oferta de troca, de barganha para com Deus, para conquistar esta salvação. Nós já temos isso, Deus já nos deu de presente de forma gratuita. Claro que para Ele custou um preço muito alto a morte de seu Filho. Mas nós, por isso, devemos ser gratos, porque mesmo que nós não mereçamos, Deus nos enche de bênçãos físicas, bênçãos para este mundo, mas principalmente a bênção da vida eterna, um precioso tesouro que vale muito mais do que qualquer coisa, e que nós temos isso. E que nós possamos assim também, como a viúva pobre, dar o melhor que nós temos, o melhor que nós podemos fazer, que a gente sempre faça isso como uma oferta agradável a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido amigo, querido irmão, já que você chegou até neste ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem, também falando a respeito daquilo que você acha sobre essa questão das ofertas. Se você também concorda comigo, escreva aqui nos comentários. Se também não concordou em algum ponto da mensagem, deixa aqui embaixo nos comentários dizendo, é muito importante também saber a opinião de vocês, tá? Desejo a todos, então, uma ótima semana e que Deus assim continue abençoando a cada um de vocês.